Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Por graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós estamos começando o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estudaremos sobre o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Esse trimestre é comentado pelo pastor Silas Queiroz, homem de Deus que faz parte do Conselho de Comunicação da CGADB. E a lição é a de número 1 para o dia 7 de julho de 2024. Duas importantes mulheres na história de um povo. Meus amados, o tempo dos juízes não foi um tempo completamente desprovido de pessoas que confiaram em Deus e que seguiam de todo o coração. O livro de Ruth nos dá um vislumbre da vida de algumas das pessoas que amavam a Deus e que são como uma luz que brilhava nas trevas daquele período. Pode parecer a você que ninguém está seguindo a Deus, que ninguém está obedecendo a Deus, mas tenha certeza, Ele está vivo e mesmo ativo, ainda que você não o enxergue inicialmente. Glória a Deus. Nós estudaremos, como disse a lição de número 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Nós estaremos falando de Ruth e Esté. Ruth era uma moabita, que nós vamos desenvolver adiante, que casou-se com um judeu, um belemita, que esteve por lá. Moabe, nós sabemos que era um povo hostil a Israel, inimigo de Israel, e o próprio Deus já tinha dito que os moabitas não entrariam na congregação de Israel, mas quando Deus quer fazer as coisas, Ele sabe muito bem como fazer. Ele transforma moabitas em pessoas que servem a Ele e que respeitam os seus mandamentos. Então, Ruth foi uma mulher importante na linhagem de Davi. E Ruth, meus amados irmãos, como detalhe, nós queremos dizer que ela e Raabe são as duas únicas mulheres que aparecem na genealogia de Jesus Cristo. Raabe está lá no Antigo Testamento. Era uma prostituta e Ruth uma moabita. Mas Deus providenciou todas as coisas para que elas fossem hoje lembradas como alguém que está na genealogia, que está na linha da familiar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como disse, Ruth era uma moabita. Os moabitas eram hostis a Israel. Nós vamos ler aqui alguns versículos para ilustrarmos ou para darmos mais luz ao que estamos dizendo. Em Números, capítulo 22, versículos 1 a 6, Números 22, de 1 a 6, diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós,
como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Aqui está falando que os Moabitas, eles além de serem idólatras, eles eram hostis, eles não se davam com o povo de Israel, até porque quando Israel estava vindo do Egito, Moisés pediu passagem por dentro das terras de Moabe e eles não permitiram. Então, aquilo ali criou uma rixa e Deus então disse que por conta de que eles não apoiaram o seu povo, eles não teriam assento na congregação de Israel. Então nós estamos falando de uma família belemita, vamos falar de uma família belemita. Deus dirige todas as coisas. Nós não entendemos, as pessoas que tentarem entender os propósitos de Deus, nunca entenderão, morrerão antes. Houve uma época de uma grande fome em Judá. E um homem, um pai de família chamado Elimeleque, ele teria outras saídas, outras alternativas de não seguir para Moabe. Mas ele escolheu exatamente ir para Moabe, para fugir da fome em Belém, visto que ele era belemita. Para ele fugir da fome em Belém, ele parte para Moabe. E isso ele fez, a Bíblia diz, no dia que os juízes julgavam. Ele vai para Moabe, vai o Elimeleque, a sua esposa Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion. Lá, tempo depois, morre Elimeleque. Fica Noemi com os 2 filhos, Malom e Quilion. Em seguida, eles se casam. Malom casa com Ruth e Quilion casa com Orfa. Estando ainda lá em Moabe, a Bíblia diz que Noemi ouviu dizer que Deus havia visitado a terra de Judá. Naturalmente, chuva havia caído em Judá e agora a vida estava facilitada para eles. Noemi, então, parte para Judá, visto que os 2 filhos também já haviam morrido. Malom e Quilion já haviam morrido também, e agora Noemi estava desamparada do marido, Elimeleque, e também dos seus filhos, e estava com entre aspas, uma carga de 2 mulheres moabitas, 2 viúvas e, além disso, moabitas. Mas o que que merece destaque é que aquelas mulheres, apesar de estar em Moabe, elas aprenderam a respeitar, a conviver com a família belemita e a aprender também a servir ao Deus vivo, a abandonar os deuses moabitas, os deuses que não falam, os deuses que não ouvem, e elas começam então a seguir ao Deus dos céus. Planejando então Noemi em voltar para Belém, ela insta as 2 noras. Diz, olha, vocês fiquem aí, porque eu vou voltar para a minha terra. Inicialmente as 2 disseram, não, nós vamos com a senhora, nós vamos voltar também. Mas, com a insistência dos conselhos de Noemi, Orfa voltou atrás e decidiu ficar em Moabe. Mas Ruth não. Ruth coloca no seu coração, não, eu não voltarei. E diz mais, a sua terra será a minha terra. O seu Deus será o meu Deus, a sua família será a minha família.
Então ela segue com Noemi para Belém. Louvado seja o Senhor. E aí Deus já está preparando algo glorioso para a vida de Ruth, porquanto ela agora era uma moabita convertida. Era alguém que servia ao Deus dos céus, o Deus que fez os céus e a terra. Ela voltando então para Belém, ela volta com a sua sogra para Belém, enquanto Orfa fica em Moabe. Isso está escrito em Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 7. E Deus, então, como eu disse, já está na história. Deus está na história de Noemi e, consequentemente, na história de Ruth. E prepara para Ruth um patrimônio, um matrimônio, um casamento. Ela se casa com Boaz. Boaz era um parente do falecido Elimeleque e Deus agora providencia que ela se case com Ruth e lhe deu um filho. Casando-se Boaz com Ruth, nasce desse casamento o Obed. Obed, que em hebreu significa servo. Esse Obed é exatamente o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Portanto, Obed veio a ser o avô de Davi. Então, ela, por esse feito, pela obediência, pela escolha sábia, orientada que ela fez, em não ficar em Moabe, mas seguir para Belém, ela agora, Deus providencia para ela um casamento e a introduz de vez na genealogia do Senhor Jesus Cristo, porquanto o seu filho, Obed, dele sai Jessé e depois Davi. Esté foi uma mulher, saindo agora de Ruth, nós vamos para Esté. Esté foi a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Agora nós estamos falando não mais de alguém de Judá. A Esté é uma sobrevivente do cativeiro. Nós estamos falando de um período pós-exílico. Pós-exílico. Porque quando o povo de Judá vai para o cativeiro na Babilônia, e que depois a Babilônia é vencida pela Pérsia, quando o rei Ciro assina o decreto permitindo que o povo volte a Jerusalém, muita gente já estava estabelecida ali no reino e não voltou. Mais ou menos, mais da metade não voltou. Estava estabelecido e não quiseram mais voltar. E os pais que são anônimos na Bíblia, os pais de Esté, ficaram ali. Portanto, Esté é alguém que nasceu depois ou durante o cativeiro. Os pais dela, então, ficaram ali e faleceram. Ela, então, foi adotada e criada pelo seu primo, Mardoqueu. Mas foi muito bem educada. Deus, quando quer fazer, meus amados irmãos, Deus é o dono, é o Senhor da história. Quando Ele quer fazer, ninguém impede. É como diz Jó, os desígnios de Deus não podem ser impedidos. Então, Esté, que era uma belemita, ela então é levada por Deus para Suzã, que era a capital da Pérsia. Eu digo belemita porque ela era descendente de judeus, mas ela não nasceu em Belém, ela nasceu lá na Babilônia. Então Deus a leva para Suzã, que era a capital do Império Persa.
E lá, Deus continua na linhagem, na linha de ajuda, de providência da nossa rainha Esté, e ela chega a ser rainha. Tudo aquilo é planejado por Deus. Deus não faz nada, Deus não deixa pontas soltas. Não, Deus faz tudo planejado. Quando Esté é feita, aceita como rainha, que ela foi no lugar de Vasti, essa Vasti era a rainha anterior, e o rei Assuero, aí já era Assuero, ele faz uma festa para os seus grandes, para o pessoal do seu reino, e quer apresentar Vasti aos seus grandes, aos seus oficiais do reino, para mostrar a beleza de Vasti. Vasti então se recusa a ir, é destituído do reinado, e ele agora vai procurar moças virgens, formosas, para substituí-la. E Deus manda para lá exatamente Esté. A Bíblia diz que antes dela ir se apresentar para fazer uma espécie de entrevista, ela foi orientada por Mardoqueu para não dizer a linhagem, a família, para não dizer que era judia. E assim ela fez. Se bem que depois ficou sabendo que ela era judia, mas ela não disse. Depois ela casou com o rei, virou rainha, e existia ali um inimigo dos judeus, Amã. O Amã, ele rejeitava os judeus porque quando ele entrava no palácio, ele era a segunda pessoa do rei, quando ele entrava no palácio, todos se dobravam diante dele, mas Mardoqueu não. Mardoqueu sabia o que fazer. Homem de Deus, homem que tem caráter, não precisa estar se dobrando diante de ninguém, não. Se respeita, o respeito é devido a qualquer pessoa, se respeita, mas não precisa estar se dobrando. Às vezes até dando uma de ator, atuando para enganar, para dizer que é uma coisa que não é. Mardoqueu não aceitou isso. E isso criou um ódio em Amã. Amã, junto com o rei, ele procura uma forma de aniquilar os judeus. E conseguiu que o rei assinasse um decreto para matar todos os judeus do reino. Todos. Isso chegou a Mardoqueu. Mardoqueu então vai a Esté, que já era rainha. Inicialmente Esté não deu muita importância e Mardoqueu mandou dizer a ela de novo, olha, diga a ela que ela é judia também. O decreto é para matar os judeus. Ainda que ela seja a última, ela também morrerá. A Bíblia então diz que Esté convocou jejum e oração no reino e Deus ouviu as orações de Esté. Então, Esté, todo esse trabalho, todas essas providências, para que Deus poupasse a vida dos judeus pelas mãos de Esté. Esté consegue, então, não que o decreto da matança fosse revogado, porque isso não era permitido, mas o rei editou outro decreto, dando o direito de defesa aos judeus. E isso valeu para que os judeus se vingassem dos seus inimigos, e inclusive o próprio Amã teve que honrar Mardoqueu e foi enforcado na forca que ele havia construído para enforcar Amã. Então, são providências que Deus toma na vida que nós só vamos entender depois. Como se entenderia inicialmente que uma jovem nascida de linhagem judaica pudesse chegar ao reinado?
pudesse ser rainha, ela foi. Mas para quê? Qual os propósitos? Deus é quem conhece todas as linhas, Deus é quem conhece o nosso futuro. A Bíblia diz que Deus conhece o final pelo começo. Todas as histórias estão patentes na mão de Deus. Nada está escondido a Ele. Glória a Deus. Então, Esther vira rainha. E agora ela é a defensora dos judeus, dos seus compatriotas. O que a gente se alegra é que nós não tínhamos ali duas Estés, tínhamos apenas uma. Tínhamos a Esther pobre, criada na companhia do seu primo Mardoqueu, e tínhamos a Esther no palácio. Mas não havia distinção. A Esther pobre, a Esther do campo, a Esther escrava, era a mesma Esther rainha. Não se vislumbra um desrespeito, um desalinho de Esther enquanto rainha. Ela sabia que tudo aquilo foi feito não pela sua beleza, não pela sua obediência ao reinado, não pela sua gentileza com o seu primo que a criou, mas sobretudo porque Deus tinha algo especial na vida dela para que também servisse aos judeus, que é o seu povo escolhido. Glória a Deus. Então, é assim que Deus forja pessoas, que Deus forma, que Deus prepara pessoas. A soberba é algo que Deus reprova. A vaidade, a falta de gratidão, e nada disso estava na vida de Esther. Esther era uma grande mulher de Deus. E hoje, ela e Ruth, assim como Ruth e Raabe figuram na genealogia do Senhor Jesus Cristo, Ruth e Esther são as últimas, ou são as únicas mulheres, as únicas duas mulheres que dão nome a um livro da Bíblia. Hoje nós temos o livro de Ruth e o livro de Esther, ambos no Antigo Testamento. Mulheres de Deus como protagonistas da história. Meus amados, nós sabemos que pela Bíblia, alguns não querem aceitar, mas pela Bíblia, a autoridade espiritual foi dada ao homem. Isso está no livro do Gênesis, está nas cartas paulinas. E o Gênesis diz que a mulher foi criada para ser ajudadora do homem. E isso não há nenhum demérito nisso. Foi Deus, é a obra de Deus. Quem pode desfazer, quem pode diminuir o que Deus fez? Alguém que... Não, mas a mulher não pode ser desprezada, senão vira machismo. Não, né? O Deus que fez o homem e fez a mulher entregou a autoridade, o domínio ao homem, sendo ajudada pela mulher. E a Bíblia diz, no livro do Provérbio, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, é pouco uma mulher edificar a casa, uma mulher ajudar ao seu marido a ponto de ela edificar a casa. Agora, também diz que a louca destrói. A que aceitar que ela foi criada por Deus e que deve assim servir, não é que ela vai servir ao homem, mas servir com o homem, ser ajudadora, ser uma coadjuvante
das decisões do homem, essa mulher será abençoada. Então, isso também, a autoridade espiritual que é dada ao homem, também não empana a possibilidade de uma mulher ser protagonista. Glória a Deus. E o protagonismo é quando uma pessoa é importante, dá-se pela pessoa mais importante de uma história, ou de um enredo. É o protagonismo. Então, o Criador, que deu autoridade ao homem, não retirou também a possibilidade de uma mulher ser protagonista, uma mulher passar para a história como tendo feito algo lendário, algo bonito, algo suficiente. Assim são essas duas mulheres. Mulheres que brilham as páginas da Bíblia com a sua sabedoria, com a sua obediência e também com o seu reconhecimento de que o Deus que fez os céus e a terra, ele poderia, como pode também, dividir e entregar a cada uma aquilo que ele deveria fazer. E essas duas mulheres, elas cumpriram fielmente os seus papéis. Todas duas. Tanto Ruth, lá com a sogra, Noemi, no seu casamento, na sua obediência ao Senhor, no seu zelo pela palavra de Deus, quanto Esther, na obediência, no zelo, no cuidado, na gratidão ao seu primo Mardoqueu, tanto quanto no reinado. Então, elas cumpriram seus papéis como esposa. Como esposa. E a gente vê no livro de Ruth, quando a própria Noemi, ela engrandece o fato de que a Ruth foi uma boa esposa. Enquanto o marido viveu, se deram muito bem. Então ela cumpriu o seu papel como mulher, como esposa. O que, infelizmente, hoje a gente não vê muito. Essa semana, não é uma crítica, mas é uma estranheza que se tem. Eu estava num determinado restaurante e tinha um casal ali almoçando e quando eles se levantaram, eles entraram na fila do pagamento para pagar as suas comandas. Cada um com a comanda na mão, o marido com uma e a esposa com outra. Entraram na fila, eu fiquei atrás. Ele entrou, pagou a comanda dela. Depois ficou esperando do lado, ela pagou a dela também. Aliás, ele pagou a comanda dele. Ela ficou esperando, depois pagou a comanda dela. Saíram, eu fui observando, que eu já estava saindo também. Entraram no carro e foram embora. Então, é algo estranho de acontecer entre um marido e uma mulher. Como que ele diz, não, faça a sua parte que eu faço a minha. O seu dinheiro é o seu dinheiro, o meu dinheiro é o meu dinheiro. Não se pode misturar o seu com o meu. A mulher de Deus, o homem de Deus, o casal que teme a Deus, ele não age assim. Se a Bíblia diz que os dois fizeram-se um, como é que na hora do almoço um tem que pagar a conta separado do outro? Isso é estranho. Eu creio piamente que as nossas irmãs Ruth e Esther não agiram assim. A nossa irmã Ruth também cumpriu seu papel como nora. A gente pode imaginar que Noemi já era uma mulher idosa. Havia perdido o seu marido, havia perdido os seus 2 filhos e que ela demandaria cuidado. E não é falso afirmar que que Ruth tenha optado para ir para Jerusalém, para Belém, para Judá, para não abandonar a sogra idosa.
Ela, como nora, ela encarnou um cuidado que ela deveria ter com alguém que era da sua parentela. Uma senhora desprovida de marido e filhos e que precisava de ajuda. Isso passou muito bem pela cabeça de Ruth. E também como rainha. A Esté como rainha. Então são mulheres que cumpriram seus papéis. Esté foi perfeita como rainha, porquanto ela não poderia, como ensaiou no início, ela não poderia permitir que os seus compatriotas fossem mortos pela violência de Amã, pelo ciúme, pela arrogância de Amã, e ela ficar simplesmente caladinha no palácio, como se nada daquilo tocasse na sua vida. Portanto, ela cumpriu o seu papel de nora, aliás, de rainha. Louvado seja o Senhor pelas mulheres, pelos homens e mulheres de Deus que cumprem os seus papéis, que sabem, que entendem que cada um tem algo a fazer. Nós não viemos para aqui para sermos ambulantes. Não, todos nós temos algo a fazer. E é bom que nós entendamos isso. Se eu tenho algo a fazer, eu tenho que me esmerar, eu tenho que ter cuidado para cumprir, para fazer aquilo para o que eu vim. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou alegre, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou gravando aqui subsídios para ensinar, para juntar o ensino dos nossos irmãos professores da escola bíblica, superintendentes da escola bíblica, alunos mesmo da escola bíblica, a quem eu peço, não desgaste ou não desperdice as suas manhãs de domingo. Vão para a escola bíblica, vão aprender a palavra de Deus, vão examinar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo gosta de repetir isso. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus ela serve para tornar-nos sábios para a salvação. E a escola bíblica é um celeiro de pastores, de dirigentes de escola bíblica, de professores, de superintendentes, de dirigentes de escola dominical, lá na dirigente de círculo de oração, lá na escola bíblica dominical. E você não pode perder essas oportunidades que se abrem todos os domingos, das 9 horas, e vai mais ou menos até as 11h15. Claro que um recreio, um passeio, é bom, mas tudo isso fica aqui. A Bíblia diz que tudo vai passar, os céus e a terra, mas a palavra de Deus não. Aquilo que você aprende, não. Isso aí vai servir para a sua e para a nossa salvação, para o nosso convívio no céu com o Senhor. Então, as nossas irmãs Ruth e Esté, Ruth sendo moabita, mas que se converteu ao serviço do Deus poderoso, do Deus de Elimeleque, do Deus de Noemi, o Deus que fez os céus e a terra. Então elas tiveram um aprendizado, uma educação familiar. Se Ruth não a teve lá com seus pais, naturalmente ela teve junto com Noemi, sua sogra, e o seu marido, que eram belemitas, que eram zelosos pelo Deus da salvação. O Deus que fez os céus e a terra e que preparou um lugar para aqueles que amarem a sua vinda, como diz o apóstolo Paulo. Então, cumprindo essa parte de serem educadas em família, tanto a Ruth quanto Esté. Ruth, como disse, na família de Noemi, e Esté
na companhia do seu primo Mardoqueu. Então, tudo isso credenciou as duas, para que hoje nós estejamos aqui debruçados nos assuntos dos livros dela, dois dos livros mais brilhantes da Bíblia. Duas mulheres valentes, valorosas, duas mulheres que entenderam o papel de mulher e Deus honrou as duas por isso. Então, como eu disse, não foi apenas a beleza de Esté e nem o zelo de Ruth, que as fizeram protagonistas dessa história. Mas foi, sobretudo, o zelo que as duas tinham com o Senhor nosso Deus. O cuidado que elas tinham para seguir os caminhos que lhes eram ensinados. Ruth, pelo seu marido e pela sua sogra, e Esté, pelo seu primo Mardoqueu. Então, nós estamos satisfeitos, alegres, porque temos recebido de Deus essa grande oportunidade que compartilhamos com você. Você que tem sido o nosso instrumento para levar adiante esses conteúdos, você que é inscrito no canal, você que compartilha os nossos vídeos, você que tem sido um agente de oração por nós, eu espero muito, eu preciso muito da sua ajuda. Continue orando por nós, continue compartilhando os nossos conteúdos, continue trazendo pessoas para estar conosco, alinhados nesta grande batalha de ensino da palavra do Senhor. Então, que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.